já foi aqui referido, mas não há dúvida, quase todos os madeirenses têm uma relação com as migrações. E como quase todos têm, eu também me integrei nos quase todos. E tentei fazer aqui algum exercício de memória do que é que representam as migrações no meu seio familiar. Eu tenho um bisavô paterno que foi homem do norte de Portugal, que concorreu para chefe de estação de Correios. E a estação de Correios que lhe calhou foi na Ponta do Pargo. Portanto, é esta primeira relação de imigração. O meu avô, com 18 anos, imigrou clandestinamente para o Brasil. E, 15 anos depois, decidiu que já tinha ganho alguns patacos suficientes para regressar e então veio cá à procura da menina que falava francês e tocava piano. E criou assim um ambiente de trindades. Depois, a minha mãe. A minha mãe era uma súbita belga, muito determinada, que conheceu o seu namorado madeirense. Esse namorado madeirense decidiu ir estudar filosofia, queria estudar e desafiou com o seu pai um negócio para tirar o seu curso de filosofia na melhor escola de filosofia na altura da Europa, que era Louvaina. E ela conhece o meu pai como? O meu pai, além de homem filósofo, um homem particularmente, tenho as melhores memórias dele, mas que também dançava bem. E como se lembram, nas universidades há sempre aqueles concursos, os bailes, e onde o meu pai, dançarino, ganhou o primeiro lugar. A minha mãe, jovem, pragmática, belga, não tinha propriamente os melhores dotes de dança e ficou em último lugar. E isto, como acontece em todos os concursos, o primeiro tem que dançar com a última. Making it short, esta é a razão pela que estou aqui. Portanto, ela é uma outra imigrante. Mas depois tenho a minha filha, que decidiu, em termos de empresa, que achava no nosso crescimento de grupo também deveríamos ir para o Brasil, e lá esteve com o genro, e com o meu genro, e com os meus netos, tiveram 7 anos de Brasil. Mas o meu pai também o meu pai era um autêntico cidadão do mundo, e para ele as barreiras não se colocavam independentemente da idade que tinha. E aos 50 e muitos anos decidiu, isto no pós-25 de Abril, com alguns ambientes, eu fui um homem da oposição, fui um homem muito ligado aos movimentos da oposição, mas sentiu que havia qualquer coisa que precisava de conquistar depois da Revolução. E decidiu emigrar para o Canadá. E também teve 6 anos. E tem agora um neto que também emigrou para Espanha. Evidente que qualquer comparação com as imigrações desta data tem pouco a ver com aquilo que todos nós, e sobretudo aqueles menos jovens, se lembrarão do que foram os surtos de imigração. Aqueles do adeus até o meu regresso. Nunca se sabia se havia eventualmente regresso, quando é que era o regresso. E eu pedi aqui só para mostrarem um primeiro slide. Vamos lá ver. Quando se está a falar da ligação das migrações, há sempre 2 coisas aqui importantíssimas, que são o mar e os barcos. Todos nós, madeirenses, lembramos e sabemos, há sempre uma conversa de um continental que nos pergunta: mas o mar não vos oprime? O mar não é qualquer coisa que vos prende muito? E nós todos respondemos: não. O mar para nós é a ligação ao mundo. É este fator de ligação que, na realidade, é muito importante, inclusivamente, para perceber os grandes surtos migratórios. Nós temos, evidentemente, surtos para
regiões ou para estruturas empresariais que vieram buscar mão de obra. Temos o exemplo da Shell no Curaçao, que eu depois vou-vos passar o slide seguinte. Tivemos os homens da pesca de alto mar que vinham buscar os jovens madeirenses que tinham prática da pesca de águas profundas. Então, vêm do Havaí, San Diego, do Panamá, vêm buscar jovens para ir trabalhar nos barcos de alto mar. E estes jovens, havia sempre um conceito que tinham que ter. Isto é um pouco bilhar disso, mas foi-me transmitido já por várias pessoas e por isso eu gosto de transmitir. Diziam, estes jovens tinham dois compromissos. Um, ir trabalhar, mas o segundo, preservar a espécie. Então, sobretudo os pauleiros, o que faziam era casavam, faziam um filho e depois iam, para garantir que a espécie continuava. Mas se estou a falar do Paulo do Mar, deixe-me dar aqui um outro pequeno pormenor. O Paulo do Mar foi, na altura, a freguesia onde mais tarde chegou a eletricidade na Madeira. E foi o sítio onde também mais tarde se chegou por automóvel. Mas era porque os jovens iam trabalhar para San Diego ou porque iam para outras zonas dos Estados Unidos, Paulo do Mar era o sítio onde havia mais frigoríficos por habitante. General Electric, mas a petróleo. Portanto, é este ambiente que cria este culto, mas do mar. E, no fundo, todos nós estamos particularmente ligados ao mar. Vejamos. Lembrar-se-ão também durante muito tempo, quando se fazia uma casa no Funchal, havia um objetivo fundamental, que é ter um terraço. E o terraço era para ver o fogo de fim do ano e os barcos sem antes chegar, e o movimento do Porto. Porto este, nos anos 30 e 40, chegou a ter 20 a 30 barcos por dia. A cidade do Funchal tinha 5 casinos. O que era efetivamente a cidade do Funchal, o que era o cosmopolitismo desta cidade. Mas, evidentemente, também sofríamos de algo que era particularmente importante. O índice de iliteracia era particularmente grande. Nós tínhamos uma população onde metade da população era efetivamente analfabeta ou pouco mais, um grau ligeiramente acima do analfabetismo. Então, o que acontecia era emigrar. Mas, deixem-me referir algo que é particularmente importante. Quando se está a falar da ilha e do mar, e quando se está a falar da Madeira em si, está-se a falar de algo que tem as suas particularidades e a sua autonomia, mesmo no seu contexto global. A Madeira, tal como Ferreira de Castro dizia, era a encruzilhada dos mundos. E era, efetivamente. E este é apenas, só para trás, vale a pena rever aqui, a imigração faz-se para onde iam os barcos. Mas na Madeira havia algo que efetivamente era um ambiente de mudança. Eu, como filho de uma cidadã belga, a minha mãe regressava quase todos os anos, os meus pais regressavam quase todos os anos à Bélgica, e nós, muitas vezes, eu e os meus irmãos, iam com eles. E sabia de coisas interessantíssimas. Por exemplo, nos ditos vapores do Cabo, a Union Castle, os barcos faziam a ligação Southampton, Madeira, Cape Town. Faziam esta ligação e uma das razões de aumento ou de crescimento do tráfego turístico não era só propriamente os ingleses que vinham passar as férias à Madeira, mas aqueles que vinham de volta da África do Sul, que paravam na Madeira, saíam durante uma semana e tomavam o barco seguinte para se aclimatizar a algo que já não era a África, mas que ainda não era a Europa.
Mas era efetivamente o ambiente de mudança. Detalhe, os barman e os empregados de restaurante a bordo, de Cape Town até a Madeira, vestiam caqui, roupa africana. A partir da Madeira, vestia-se dinner jacket. Eram smoking para servir. Portanto, era aqui estas mudanças. Mas há uma coisa, isto não foi só dos ingleses, das outras, porque, se repararem, a Madeira porque era o único porto de águas profundas, as Canárias, na altura, não tinham o porto e a autonomia dos barcos era manifestamente menor. E por isso havia que revitalizar, havia que encher de combustível. Qual era o combustível na altura? Aquele que era guardado ali ao pé do Lido, no cais do carvão, porque era o carvão que era depositado para abastecer, efetivamente, os barcos. E as pessoas saíam, mudavam, mas não só os ingleses, não só os alemães, não só os franceses, muitos dos portugueses. E o português também tinha esta postura, porque ia para as colónias, ou vindo das colónias, esta paragem na Madeira era a mudança do ambiente. Por isso, o dito, já chegámos à Madeira. O já chegámos à Madeira representa este ambiente de mudança. Ou eu venho da África e eu estou a chegar à Europa, eu estou a sair da Europa para ir, efetivamente, para os novos mundos. Mas, evidente, neste ambiente muito fiérico da cidade, escondia algo que era importante, que era a necessidade de emigrar. Porque há muitos períodos na história da Madeira onde se passava fome, onde havia pobreza, onde havia miséria. Há uma fotografia que me marcou sempre muito durante a minha vida, que é esta. É uma pena não ter... Eu não sei se estão a ver aqui. Isto são milhares de homens. Esta é a Estrada da Pontinha. Esta estão à espera de embarcar para um barco que os levaria para o Curaçao para trabalharem na Shell. Esta gente era recolhida aos magotes, às dezenas, às centenas, aos milhares, porque efetivamente na Madeira era o período, vivia-se muito dificilmente. E por isso havia esta necessidade de emigrar. Mas imigravam para onde? Para onde os barcos levassem. O índice de literacia não determinava que não se pudesse ir buscar para novos mundos e a capacidade de mobilidade fosse naturalmente mais reduzida. Então, lembrar-se-ão sempre dos barcos ou que vinham de Génova, ou que vinham de Marselha, ou do Havre, e que iam para La Guaira ou para o Curaçao. E aí ficavam. As comunidades ligavam-se muito aos sítios para onde iam. Santos, no Brasil. Curaçao, nas Antilhas. Estas foram zonas que marcavam muito a fixação dos madeirenses em relação às suas zonas. Evidentemente, depois com índices de retorno manifestamente diferentes. O venezuelano, o sul-africano, mantém uma relação com a Madeira efetivamente maior que o brasileiro. O brasileiro fixa-se muito mais no Brasil e a relação de regresso é efetivamente menor. E quem ia para a Venezuela, quem ia até para os Estados Unidos, manteve esta relação muito maior. E vale a pena referir algo que eu não posso deixar de mencionar. Historicamente, havia o madeirense inclusive saía muito jovem, aos 10, 12, 14 anos, com um índice de educação pequeno, ele e elas, e depois voltavam no fim de vida. Isto quer dizer, em termos de viviam toda a sua vida e depois vinham... Eu tenho um exemplo
de uma visita às Misericórdias com a Maria Barroso, que foi brilhante. Em primeiro lugar, reconheceu o trabalho que as Misericórdias fazem aqui na Madeira, mas a realidade é que quando chega a Misericórdia da Calheta, mais de 80% das pessoas que lá estavam eram imigrantes regressados, infelizmente, com uma mão atrás, uma mão à frente e uma mão atrás. Infelizmente ficaram, isto demonstra bem a qualidade do nosso serviço de atendimento também na terceira idade e particularmente importante para a nossa afirmação. Porque na realidade os tempos mudaram. E aqui os tempos mudam, quer numa lógica de emigração, mas, desculpem, as obras públicas, a construção civil, o turismo determinam, efetivamente, um volte-face muito grande. E aqui deixamos de falar de emigração para falar de imigração. E, sobretudo, no cuidado que, efetivamente, temos que ter em termos de madeirenses, em termos de ocidentais, em termos de portugueses, em termos de madeirenses, no que diz respeito a esta relação com os imigrantes. São, eu numa perspectiva de cidadão empresário, digo, não eram os imigrantes na Madeira e o índice de desenvolvimento não seria efetivamente o mesmo. Em termos de obras públicas, em termos de investimento turístico, nós atualmente, não só pela manutenção de alguma imigração, mas a nossa população está a envelhecer. O nosso índice de população o índice de natalidade decresce, a população torna-se efetivamente mais velha e se não tem esta compensação, e por isso julgo que é particularmente importante, e deixo aqui com uma preocupação, já com uma resposta muito rápida, aqui à necessidade que todos os stakeholders, o governo, as autarquias, as associações, as empresas e os cidadãos têm perante o imigrante. É pena ainda se manterem cartazes na rua quando se vê que aqui não é o Bangladesh, ou vai-te embora, ou isto, ou seja lá o que for. É uma pena porque o contributo desta gente é efetivamente grande. Vou dar um exemplo muito rápido. Em 2000, e não é agora, em 2003, nós estávamos a construir o Hotel Porto Mar e eu reunia-me todas as semanas com o empreiteiro e com os seus chefes de departamento. E eu sentia sempre que o chefe dos pedreiros apontava tudo nas reuniões, tudo. E um dia perguntou ao engenheiro, diga-me uma coisa, porque é que o mestre está sempre a apontar tudo? E diz ele, bem, sabe uma coisa, é que ele não percebe exatamente tudo aquilo que vocês estão a discutir. Então aponta para ir pedir a informação ao seu ajudante. Quem era o ajudante? Um arquiteto ucraniano. Isto é um pequeno exemplo do que efetivamente são os contributos também que muitos setores da imigração dão para o nosso desenvolvimento. E por isso o esforço que nos deve ser pedido, quer no que diz respeito ao domínio da língua. E a língua, eu sou homem de turismo, mas eu não falo no inglês. Eu falo na língua que é fundamental para eles, para nos podermos comunicar, que é a aprendizagem da língua portuguesa. Como elemento, o primeiro elemento de ligação de seres humanos. O segundo é o reconhecimento das suas também qualificações. A burocracia tem, infelizmente, feito com que jovens, e eu tenho esses exemplos em termos do grupo hoteleiro, jovens que têm licenciaturas, mas que, inclusivamente, têm que ir trabalhar para ajudantes de limpeza, porque, efetivamente, as suas qualificações não têm sido reconhecidas. É neste ambiente de reconhecimento de qualificações, mas, sobretudo, numa outra coisa no que diz respeito à integração. O respeito pela própria identidade. Eu lembro-me sempre o que o meu pai me contava da sua experiência entre o Canadá e os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentam agregar, quando qualquer imigrante chega, agregam para criar a sua própria cultura. Ao contrário do Canadá, que os respeita, que sabe muito bem definir as regras de jogo e os códigos de conduta, quer de uma sociedade para onde vão, mas quer as próprias de cada um dos imigrantes,
e para isso, efetivamente, integram e mantêm este espírito ligado às origens, porque a ligação de origem do imigrante com a cultura que efetivamente vai ganhar no país de recolhimento é particularmente importante e é com esta simbiose que se cria, evidentemente, um ambiente de grande permuta e satisfaça efetivamente a comunidade. No fundo, é isto que vos queria transmitir numa perspectiva de experiências, as minhas experiências de ligação com a imigração e como já efetivamente julgo que já gastei o meu tempo a vos passar também a minha preocupação, não como historiador, não como economista, que não sou, mas como cidadão empresário e que me julgo quero ser um democrata liberal. Obrigado.